Boa noite, pessoal. Meu nome é Victor Pirotti, eu sou fundador da Horror Expo Brasil. Estamos aqui para mais uma Horror Expo Live 2020, com a presença ilustre de Maurício Essa e Daniel Pires, o Lenda TV. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Maurício. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. O prazer é meu, uma honra, né? Eu achei que fosse ser meia-noite, mas 10 da noite. Vamos lá, né? Tá quase. Meia-noite a gente precisa estar preparado, né? Então, a gente fez um pouco antes para chegar meia-noite, a gente está preparado para os rituais. Tá certo. Maravilha. Bom, quem começa, Vitor? Você quer fazer uma pergunta? Eu posso começar? Como é que é? Eu tenho várias perguntas para o Maurício, porque assim, esse filme, para mim, quando falaram que ia adiar, Maurício, assim, era para estrear em abril, né? Agora, de 2020, né? Era para estrear no começo de abril. Imagina a gente, né? Na ansiedade que a gente estava, e aí de repente veio a pandemia. Não, e o mais louco foi assim, além de, claro, a gente fazer cinema e querer que as pessoas vejam o filme, né? E corremos para lançar o filme da melhor maneira possível. Já estava tudo ali pronto, engatilhado. E aí começou a vir a pandemia lá fora, os filmes sendo adiados no Brasil, né? Tipo Mulan, outros filmes começaram a andar, Tenet, outros filmes começaram a andar, 007, e de repente a gente virou a bola da vez, né? Foi. Chegou aqui muito rápido, né? Não, eu digo, a gente brasileiro achou que não ia acontecer nada aqui. E de repente, cara, o filme ia ser lançado em muitas salas. A gente estava numa ansiedade que era a bola da vez, o filme da menina que matou os pais, né? E aí veio tudo e... Para quem não sabe, está assistindo a gente aqui na Horror Expo Live 2020, o Maurício Essa, ele dirigiu os filmes que contam a história da tragédia, né? Tragédia não é tragédia, né? O crime hediondo, né? Uma tragédia em si, mas é um crime hediondo da Suzanne von Richthofen, né? Que programou ali, arquitetou a morte dos pais, né? Da Marisia e do Manfred von Richthofen. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 2002, vai fazer 20 anos agora em 2022, né? Daqui a pouco faz 20 anos o crime. E o Maurício dirigiu os dois filmes que vão retratar a história, essa história macabra, essa história horrível, um crime que chocou o Brasil. Só que tem uma questão aí, né, Maurício? Não vai ser um filme só. Serão dois filmes, que é A Menina que Matou os Pais, que vai contar a versão é como se fosse a Suzane contando a própria versão da história, que é a Carla Dias, e O Menino que Matou Meus Pais, né? É o contrário. É o contrário? A Menina que Matou os Pais é a versão do Daniel Cravinhos. Do namorado. O Menino que Matou os Meus Pais é a versão da Suzane Richthofen. Essa era a minha dúvida, porque eu falei, vão ser dois filmes, então quer dizer que a Menina que Matou os Pais é a versão do namorado. Exato. Tá. E as pessoas vão ter que assistir os dois? Como é que vai ser isso aí? Cara, eu acho que assistir os dois é uma experiência mais completa, né? Porque são duas versões muito diferentes, né? Sobre a mesma história. Então, assim, para entender de forma maior tudo o que aconteceu ali, você tem que ver as duas versões para tomar suas conclusões, né? E assim, não há uma ordem, você pode assistir um filme primeiro ou outro filme primeiro, que não faz diferença, porque os dois filmes têm começo, meio e fim, é a mesma história, só que acontecem coisas diferentes porque é o ponto de vista do outro, a versão do outro. E na versão de um, ele conta muitas vezes um determinado fato de um jeito, e na versão dela, ela conta esse fato, às vezes, totalmente diferente. Então você vai falar, ué, quem que tá falando a verdade? Ou então, quem que tá mentindo menos? Né? É uma coisa que eu acho que você assistir os dois filmes, você vai poder tomar essa conclusão na sua cabeça, né? E, Maurício, é inédito isso no cinema brasileiro, porque eu nunca vi dois filmes vão retratar a mesma história. Acho que no cinema brasileiro é uma coisa totalmente inédita. Ainda mais porque, além de serem dois filmes, são dois filmes que vão ser lançados simultaneamente, né? Acho que
na história do cinema internacional há casos parecidos. Por exemplo, o Clint Eastwood, que fez um filme contando a versão japonesa da guerra e a versão americana, só que os filmes não foram lançados simultaneamente. Teve um certo delay no lançamento entre eles. Enfim, tem um filme do Kurosawa que tem duas versões, mas é no mesmo filme, né? Então, esse é um filme... Essa experiência de dois filmes eu acho que é praticamente inédita, e para filme brasileiro, com certeza. E eu queria saber uma questão assim de dinâmica, né? Por exemplo, os dois filmes vão ter que ser lançados juntos nos mesmos cinemas, né? Porque, por exemplo, se eu for aqui no cinema perto de casa, eu quero assistir a Menina que Matou os Pais. Aí eu terminei de assistir. Eu sou desses. Eu acho que eu vou terminar o primeiro, já vou comprar para a próxima sessão para querer assistir o Menino que Matou Meus Pais. Então vai ter que ter essa dinâmica, né, Maurício? Para ser lançado tudo no mesmo lugar, nos mesmos cinemas, nas mesmas salas. A gente está trabalhando exatamente nisso, inclusive com algumas promoções que vão ser divulgadas quando realmente os filmes estrearem, né? Do tipo, sei lá, você paga X e tem direito a ver os dois filmes. Vai ter algum tipo de promoção nesse sentido, né? E eu acho que o ideal é acontecer isso mesmo. Ou a mesma sala, sessões alternadas, ou, sei lá, cinema que tem várias salas, tipo, numa sala tá um outro, tá o outro. É isso, cara. E os filmes não são muito longos, são filmes de 80 minutos cada um, né? Ah, não são tão longos assim, né? Então, assim... Dá para assistir os dois no mesmo dia, por exemplo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Para uma pipoca e volta. E volta, e vai para outra sessão. E, ô, Vitor, a gente estava... passou álcool gel, a máscara. Ô, Vitor, a gente estava conversando um pouco antes, né? Quando a gente estava elaborando umas perguntas. E a gente estava falando, o Vitor e eu, que essa era uma questão que acho que todo mundo tem, né? Assim, todo mundo que quer assistir o filme. Eu percebi que é um caso, além da questão dos dois filmes, mas retratar um caso que chocou o país tem que ter quase uma luva de pelica ali, tem que ser muito tomar um pouco de cuidado, porque é um crime que, né, enfim. Você sentiu uma espécie de, sei lá, vamos chamar de desaprovação do público? Vai falar da Suzane. Porque o filme nem estreou, obviamente. Mas a galera estranhou essa ideia de fazer um filme de, digamos assim, de uma criminosa, de criminosos, um crime tão hediondo. Olha, Daniel, na verdade, assim, esse projeto é um projeto que tem alguns anos, né? Então, quando a gente lançou a ideia do projeto, que foi em 2018, 2018, naquele momento teve uma certa... choveram críticas, enfim, pessoas achando interessante essa discussão, fazer o filme, mas rolaram algumas críticas e muita desinformação, né? Essa era a minha próxima pergunta. Né? E aí, assim, a gente começou a trabalhar com a ideia de como seria feito esse filme, né? Você começou a falar, você falou de uma coisa até do peso de contar essa história, né? Sim. Então, assim, a gente se preparou para contar essa história de uma forma muito, muito intensa, assim, para começar juridicamente, obviamente, e também por respeito à história, respeito às pessoas envolvidas, às pessoas que ainda estão por aqui, né? Então, assim, é um trabalho que a gente fez com os atores, a gente fez com a equipe técnica, a equipe do filme, todo mundo saber que a gente estava contando uma história muito forte, uma história verdadeira, mas que a gente tinha que ter respeito por essa história. A gente não estava fazendo sensacionalismo, a gente não estava tomando partido de nada, né? E aí, assim, na verdade, uma coisa que fica bem clara, que a gente já divulgou muito no processo, estou dizendo isso antes da gente lançar o trailer, que era uma coisa assim de que as pessoas tinham sempre essa pergunta: mas a Suzane está ganhando quanto? Essa é a minha próxima pergunta, porque teve muito dessas fake news, né? Exato, rolaram fake news e logo a gente fez uma campanha para acabar com isso e deixar claro que não. Nem a Suzane, nem os Cravinhos participaram da produção. A gente não conversou com eles. Eu nunca estive com eles em nenhum lugar. Eles não vão ganhar dinheiro. Eles não são sócios do filme. E a gente não vai defender o crime. Que isso fique muito claro.
eles foram punidos, eles foram condenados, eles estão pagando pelo que eles fizeram, né? E não somos nós que vamos julgar eles já foram julgados. Já foram julgados, exatamente. Esse crime foi cometido, é hediondo, e a gente não está defendendo. Muita gente falou, mas vocês estão romantizando a história, vocês estão defendendo a Suzane. Não, ninguém se defendendo a Suzane, né? Então, assim, que isso fique muito claro. E aí, a gente fez essa campanha para divulgar essas, a gente chamou de verdades, né? Contra as fake news. E aí, quando lançou, o trailer foi lançado também, teve uma aprovação muito grande do trailer, as pessoas viram que era uma coisa de qualidade, com cuidado, e aí, cara, o nível de desaprovação diminuiu muito. Hoje, a gente, inclusive nessa pandemia, foi uma loucura a quantidade de mensagens que eu recebi e recebo todos os dias de pessoas ansiosas para ver o filme, curiosas, querendo saber quando vai ser lançado, né? Então, assim, eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais, né? E você vê, enfim, os canais de streaming lançam milhares de séries de crime, de casos reais, né? Gringas, né? Agora também a Globoplay também fez algumas coisas. E o público adora, o público se interessa, o público quer entender essa coisa humana, essa coisa psicológica, né? Então, enfim, a gente também está fazendo isso. E uma coisa que, aproveitando esse gancho, você quer falar alguma coisa, Vitor? Você quer fazer uma pergunta? Queria, desculpa, Dani. Pode fazer. Maurício, uma pergunta técnica, Maurício. Qual que é o maior desafio de você produzir duas histórias em paralelo ali ao mesmo tempo? Porque isso é muito louco, né? Assim, a gente tinha 2 roteiros, né? Porque são duas versões, são 2 roteiros. Muitas cenas, elas aconteciam para os 2 roteiros. Então eu tinha que filmar a versão Suzane, que elas normalmente, no ponto de vista dela, ela se defendia um pouco mais, ela botava um pouco a coisa no peso em cima do Daniel. E aí a mesma cena eu tinha que fazer na versão do Daniel, que acontecia basicamente o oposto. Então, para mim, a coisa mais forte era isso. Porque assim, a gente tinha que filmar muitas vezes no mesmo dia essas 2 versões, né? Então, o ator tinha que desligar uma chave e ligar outra. Então, a gente teve que fazer uma preparação com os atores, de entendimento do caso, de entendimento das versões, entendimento dos personagens e uma preparação para os atores realmente estarem prontos para isso, né? Então, o grande desafio para mim foi isso, era no mesmo dia ter que filmar as 2 versões. Quando dava o corta para uma versão, o ator tinha que estar preparado para inverter muitas vezes a psicologia da cena, a intenção, né? E a gente mudava, às vezes, pequenas coisas, ou era uma peça de figurino, ou a câmera que para uma versão enfocava com mais destaque uma coisa, para outra versão ela trazia o destaque para uma outra coisa. Na verdade, no sentido que na versão dela, nessa cena é importante isso aqui. Na versão dele, isso aqui não é importante. Então, isso aqui às vezes estava lá no fundo. Então, tinha esse cuidado que era intenso e era uma imersão realmente para filmar ao mesmo tempo 2 filmes. A gente teve, acho que foram 5 semanas de filmagem que a gente filmou 2 filmes. Você falou aí da questão de os atores, o elenco ter que ligar uma chavinha e desligar a outra para poder... Eu também, né? E você também, acho que a equipe inteira em si, uma loucura. A equipe inteira. E como que foi essa preparação de elenco, né? Ali com a Carla Dias, que vai fazer a Suzane, com o Leonardo Bittencourt, que vai fazer o namorado dela, até os próprios pais, né? Que são as vítimas, né, do crime, que é a Vera Zimmerman, que vai fazer a Marísia, e o Leonardo Medeiros vai fazer o Manfred. Como que foi essa preparação de elenco antes de irem para o set, né? Claro, o filme todo foi feito através do processo em si, né? Da condenação em si. Mas o elenco se preparou como? Viu entrevista? Não sei. Foi até o presídio? Sei lá. Não teve nada disso. Não teve esse tipo de laboratório, né? Laboratório, não. Teve um processo primeiro de entendimento do caso, né?
A gente fez um media training que a Ilana, principalmente, participou, porque ela esteve no julgamento, ela estava ali, né, no Ilana Casoy, Ilana que Casoy, fez o ela roteiro junto com o Rafael, o né? Rafael Montes, isso, os dois roteirizaram, e a Ilana tinha escrito um livro sobre o caso Richthofen, ela participou do julgamento, ela estava lá, não só no julgamento, como ela estava na reconstituição do crime. Ela estava ali vendo cada um deles contando como foi, né? Então a gente fez um media training com a equipe e com os atores para entender um pouco do que aconteceu de fato, né? A verdade da coisa. E aí, a partir dessa verdade, dos fatos, principalmente do que foi dito no julgamento, os roteiros vieram que tinham as versões de cada um, né? Então, a gente teve que teve uma preparação muito intensa, principalmente com o Leonardo e com a Carla, e com o Alan, que faz o Christian também. Que faz o Christian. Mas também, mais menos, porque realmente quem virava a chave mais eram eles, principalmente o Léo e a Carla, né? Então, eles tinham que estar preparados para ter esses dois impulsos, né? O impulso de um lado e o impulso do outro. Então, foi um treinamento com a Larissa Bracher, que é uma preparadora incrível. Foi uma coisa muito intensa, porque primeiro a gente tinha que se conectar um ao outro, né? Tinha a conexão das famílias, né? Da família Cravinho, do Léo com o Alan, que era o Christian, com os pais, e da Suzane a mesma coisa, a conexão com os pais, com o irmão. E como que é essa conexão? Como que eram os padrões dessas relações familiares? E aí, a partir das relações familiares, como que é o encontro entre eles e que tipo de desafios cada um tinha nesse encontro, né? E aí é uma coisa muito louca, né? Porque normalmente um ator ele defende o seu personagem, né? Sim. Então era uma coisa que a gente ficava lutando, porque não é que a Carla defendesse a Suzane pelo que ela fez, mas ela tinha que estar ali impregnada do que a Suzane tinha de objetivo para aquilo, ou de, enfim, onde ela chegou ali, né? Então foi um cuidado muito meticuloso. Querendo ou não, é um filme de época, né? Porque eles se conheceram no fim dos anos 90. Então, foi em 99, né, que eles se 99. conheceram, e aconteceu 2 anos depois do crime. O filme ele se passa entre o encontro deles em 99 até o dia do crime em 2002. E aí ele é contado, boa parte, através do julgamento que ocorreu 4 anos depois, em 2006, né? Então, querendo ou não, um filme de época. Então, tinha um cuidado de figurino, tinha um cuidado de gestual, de coisas de época, de gírias, né? Então, tinham muitos detalhes, né? Não parece, você falando assim de época, né? Não 20 parece tanto, anos, né? cara, Mas é 20 anos. E é uma coisa que foi um crime tão hediondo que parece que foi ontem, né? Foi o ano passado que aconteceu, porque tá tão latente ainda Ele nos brasileiros. continua, né, cara? Ele não sai da mídia, não sai. Eu acho que o espanto das pessoas continua muito grande com essa história, né? Alguma pergunta, Vitor, aí pra gente? Vitor, está me ouvindo? Sim, tô sim. Maurício, com essa questão da pandemia, como é que vocês estão pretendendo lançar isso? Porque esse filme tem que ser cinema de qualquer forma. Então, cara, assim, opa, ó, o Ó, boneco derrubou o voodoo aí, voodoo. cuidado, começou, isso é um né? Você boneco de falou. voodoo. Cara, o filme foi feito para o cinema, né? Ele Originalmente, merece cinema, sim. originalmente pensado e idealizado para uma tela grande, filmado para isso, enquadrado para isso, planejado para isso. Então, continua esse sonho de poder levar esse filme ao cinema, que as pessoas possam ver. Talvez por isso, enfim, a gente, durante a pandemia, respondia para as pessoas que perguntavam, falando assim, cara, tenha paciência. O projeto é muito interessante, vale a pena esperar. Se a gente esperou até agora, né? Então, assim, a gente está esperando que as coisas melhorem um pouco, que as pessoas possam ir assistir, né? Que ainda há uma certa apreensão de ir ao cinema, né? Já tem uma limitação de número de pessoas numa sala de cinema. A gente está vendo os resultados dessas primeiras semanas de cinema liberado. Ainda
você vê que não tem muita gente vendo tanto. Semana passada, o recordista foi no interior de São Paulo, né, de cinema, sala. Então, assim, a gente está começando a trabalhar com isso, a gente está em contato com as salas de cinema, as salas de cinema estão trabalhando muito para que essa volta seja mais segura e mais confortável possível, né? Então, a gente está tão ansioso quanto todo mundo que quer assistir, né? Tá todo mundo louco para ver o resultado, principalmente pelo ineditismo em fazer dois juntos, né? Exato. Isso é Cara, muito legal. e a experiência de poder assistir os dois filmes, eu acho que vai ser muito interessante, assim, porque você vê um filme, você fala, puta, acredito nesse cara. E aí você vê o dela e fala, putz, será que eu acredito nesse cara? Então é uma viagem, assim, né? É uma viagem, essa história. Qual que Assim. é a sequência recomendada para ver? Do ponto de vista dela ou dele? Pois é, não tem uma sequência recomendada. Eu acho que pode até ser interessante você um dia assistir uma sequência, depois mais para frente você assistir a outra sequência. Não tem recomendação. Acho que cada um vai entender o que te. É engraçado, né? Porque eu acho que as pessoas têm talvez uma curiosidade de ver a versão da Suzane, né? Só que a Sim. versão da Suzane talvez não seja a versão que as pessoas imaginam. Porque se as pessoas já julgaram ela, talvez a versão que as pessoas tenham que ver é a do Daniel. É louco. É louco. Porque as pessoas já têm essa história muito bem construída na cabeça delas, pelo que elas veem na mídia, né? Então, assim, mas talvez então, seja por isso que tenha surgido esse ataque no começo, né? Vai fazer filme da Suzane, vai romantizar a história, né? na verdade, assim, a gente descobriu, lendo nos autos do processo, essa história, que é cada um contar uma versão, cada um tem um ponto de vista. E talvez seja uma versão que poucas pessoas perceberam que existe, né? Talvez as pessoas que estavam naquele julgamento, aquele júri, que não foram muitas, e mesmo assim eles já entraram julgados, na verdade, já entraram condenados, né? Então, vai ser interessante entender como que se deu isso, esse encontro, e como que esse encontro chegou até ali, né? Eu não sei se o filme vai ajudar a entender isso, mas eu posso te garantir que vai criar confusão na cabeça de um monte de gente, tentar entender por que chegou nisso. Eu tô bem ansioso para É assistir uma os coisa que dois. a gente eternamente se pergunta e posso te falar que assim, a gente teve homéricas discussões no set ou em bar, tentando entender coisas, tentando entender com a cabeça de um ou com a cabeça de outro, e para os atores a mesma coisa, né? Entendi. E, inclusive, tem um pessoal que está assistindo essa live pelas redes sociais do Instituto de Cinema, né? E estão enviando algumas perguntas aqui. A Júlia Lira enviou Não, a Júlia Lira é quem tá me mandando as perguntas pelo grupo do WhatsApp. A Carol Serol mandou a seguinte pergunta: já tem data e canal, né? Que o filme vai ser lançado, ou salas? Aí você já respondeu que ainda não tem data, né, Maurício? Não temos data. Não tem A gente data certa. espera que seja logo, mas eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda, porque as coisas estão começando a querer voltar, mas ao mesmo tempo a gente está com uma ameaça aí de retorno, de uma nova, enfim. De uma Então, segunda onda possível. de uma segunda onda. Então a gente quer que essa experiência seja confortável e segura, né? Entendi. O Alex Martins, PB, perguntou o seguinte: o roteiro segue somente os fatos do processo, do inquérito policial? Só por isso vocês fizeram o roteiro, a partir daí, né? Então, não é só os fatos, é muita coisa, se for pensar. É quando eles se conhecem, e quando eles se conhecem, tem todo um background de quem é cada um. Quem é a Suzane? O que essa menina é? É uma menina de família, estudiosa? Quem é o Daniel? É um menino que é trabalhador, que dá aula e constrói aviõezinhos, gera modelo. A Suzane estuda, o Daniel não estuda. Enfim, tem toda
uma história por trás desse encontro, por que que eles se encontraram e por que que eles se apaixonaram e como que se deu essa história de 3 anos desse relacionamento. Então, eu acho que assim, eles, na verdade, no julgamento, eles contaram essa história, responderam várias perguntas e obviamente, a gente está dramatizando isso. Não é um documentário, é uma ficção, né? É um filme baseado nessa história, né? E, enfim, eu acho que vale muito a pena assistir, porque acho que as pessoas vão se surpreender muito. O DSP Vitor perguntou, na verdade, isso a gente falou no começo da transmissão, né? Como que vai ser feita a dinâmica dos 2 filmes sendo lançados juntos, sendo que um complementa o outro. Na verdade, não tem essa, não vai complementar o outro, né? Não. Um filme pode ser assistido sozinho, né? Mas se você quiser assistir um só, você pode, porque ambos os filmes têm começo, meio e fim. Mas Entendi. eu posso te garantir que, por exemplo, tem momentos em cada filme que é de um jeito totalmente diferente no outro. Por exemplo, a cena em si do crime é muito diferente de um e de outro. Porque você imagina, quem cometeu foram os meninos, né? Ela Então, ficou na sala com o irmão, né? não, Os dois... o irmão não estava. o irmão não estava. Não, Pelo o que eu irmão tinha entendido, estava ela levou o no... irmão para Isso, uma lan house. uma lan house da Isso, época. isso. E aí, na época, né? Porque a gente não vai muito em lan house hoje, né? Então, levou o irmão para lan house. Aí ela tava em casa em si. Eu me lembro que eu li em algum lugar que ela parece que ela colocou a cabeça no meio das pernas e ficou com o braço não querendo ouvir, né? Não sei, isso daí é uma coisa que eu li, mas veremos. Mas o crime em si, né? Isso é uma pergunta também que eu queria fazer. Vou aproveitar antes de fazer a minha pergunta, fazer outra pergunta que enviaram para a gente. Inclusive, vocês que estão assistindo, o pessoal que está assistindo pelas redes sociais do Instituto de Cinema, pode enviar perguntas para o Maurício Essa, que a gente transmite aqui, tá bom? Rami Siqueira perguntou o seguinte, a gente também já falou sobre isso, mas a pergunta é interessante. A gente pode inocentar ou suavizar o lado da Suzane de alguma forma, porque ela já foi condenada por todos, né? Exato. Respondeu já. Já respondeu, verdade, perguntou. Não, cara, é isso. Ela já foi culpada, julgada e condenada, né? Então, assim, o filme não defende ela. O filme conta os fatos, conta a versão dela e conta a versão do Daniel. Se você achar que ela é vítima, é a sua conclusão. O filme não está mostrando isso. O filme está mostrando 2 versões e você pode entender que essa versão te convence mais ou menos, ou que as 2 juntas te convencem, né? Que é uma coisa que é possível também. Então, eu acho que é um filme que vai gerar muita discussão exatamente por isso, de quem é vítima, quem não é vítima, ou se todos são vítimas, ou se estão todos culpados, nesse sentido, né? Entendi. Ô, Vitor, eu só queria fazer uma pergunta. Eu estou falando sempre para o pessoal do Instituto de Cinema, mas, pelo que eu estou vendo, a gente não está transmitindo na Horror Expo agora, né? A gente vai gravar e vai transmitir depois, é isso? A gente vai gravar. Deu algum bug técnico no áudio. Tá, então a gente está transmitindo pela Horror Expo Live 2020 a entrevista com Maurício Essa, que é o diretor dos 2 filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Tá no Instagram, tá pelo Instituto de Cinema, é isso? Mas mas quem está assistindo ao vivo nessa agora são 10h29 da noite, quarta-feira, dia 29 de outubro. Então, quem está assistindo pelas redes sociais do Instituto de Cinema consegue enviar pergunta agora, tá? Mas pela Horror Expo Live não está sendo transmitido. Pois é, tem um monte de gente me mandando WhatsApp perguntando onde é que está. Por isso que eu também estou falando, porque tem muita gente perguntando aqui. Não sei se dá para a gente avisar, vocês avisarem, Vitor, de alguma maneira. Não entra pelo meu Instagram, né? Eu acho que está entrando só pelas redes sociais. Tá, bom, beleza. A gente passa na sequência já. A gente passa na sequência. Ótimo. Tem alguma pergunta, Vitor, aí? Tem mais pergunta aqui do público, se você quiser. Tem uma pergunta do público aqui. Tá. Boa. Existem projetos de futuras obras baseadas em casos midiáticos brasileiros? Essa é do DSP Vitor.
Sobre o caso Essa é uma Nardoni, por pergunta exemplo. ótima. Essa é uma pergunta ótima. Eu acho que existem. Eu, nesse momento, tenho algumas ideias, ainda não posso revelar. Ah! Olha, mas assim, o caso Nardoni é uma história muito forte, né? Acho que seria uma história de tribunal, principalmente, interessante, porque teve um embate no tribunal bem interessante, mas é uma história muito forte mesmo, né? É uma história. Essa era uma das minhas perguntas que eu até coloquei aqui e Aham. alguém do público fez, né? Porque a gente também tem outros casos. Por exemplo, o Nardoni é um dos principais casos, assim, e por envolver Maníaco do morte de uma. Parque, E por envolver Maníaco do Parque, o Champinha, Champinha, também o caso da Eloá, aquela menina que foi mantida em sim. cárcere privado, né? Por mais de 100 horas no ABC Paulista, em Santo André. Então, assim, eu vejo que nos Estados Unidos, por exemplo, muitos casos hediondos, né, como esses, O casos de Ted Bundy. massacres, eles viram produções de cinema que, enfim, arrecadam muito dinheiro na bilheteria, faz sucesso no mundo, vira livro, vira filme, enfim. Aqui no Brasil a gente tem bastante uma produção assim, mas, por exemplo, de um caso que explodiu no país, que é o caso da Suzane, eu acho que é uma coisa inédita. Então, por isso que a gente pergunta: existe É, planos para outro tipo de caso sim. igual a esse, para Bom, produção de um filme? fizeram a do Roger, Dr. Roger, né? Uhum, uhum. Uma Globoplay fez série, né? Uma a série, né? série, É. Cara, eu sei que há uma demanda, uma procura no mercado de filmes de casos reais, de true crime. Uhum. E é um assunto que me interessa, que sempre me interessou, né? Desde que eu comecei, sei lá, a ler os livros da Ilana, tem um livro da Ilana clássico que é dos serial killers gringos, depois dos serial killers brasileiros. Eu não sei por que esse tipo de assunto às vezes cria Seja tanto um tabu ainda, né? é, Aqui porque no Brasil. porque é uma coisa que, enfim, que interessa muito, né? Você vê Silêncio dos Inocentes foi um filme que, porra, fez um sucesso, né? Absurdo, né? Judy Foster, né? Tony Hopkins. Esse E filme é um monstro, é maravilhoso. é, então assim, mesmo, puta, do Rick Hitchcock tem coisas, enfim. Eu acho que a gente falar sobre um caso hediondo ou sobre um assunto como esse, a gente não está, sei lá, a gente não necessariamente concorda com o crime, né? Mas, cara, é interessante entender essas dinâmicas, essas histórias, entender da onde vem, por que que acontece, né? É uma coisa que a gente sempre falou durante esse processo dos filmes da Suzane, que era, cara, se servir para alguém assistir isso e falar, cara, não vou fazer, ou nossa, é uma coisa que nunca passaria pela minha cabeça, já valeu a pena, né? Mas é interessante, mas tem coisas, por exemplo, Ted Bundy, talvez. Quantos filmes foram feitos sobre Ted Bundy? Filmes e documentários, né? E ele era um cara que causou um fascínio nas mulheres, né? São coisas que são malucas de entender. O Maníaco do Parque era recordista de cartas no Cartas, né, presídio. na Ele prisão. casou com uma mulher que ele não conhecia, que foi lá e que queria casar com ele. Tem histórias louquíssimas, e é isso, é tentar entender o ser humano, É, para que isso muitas dessas mesmo. coisas não se repitam. Mas, enfim, tem uma série agora fazendo sucesso no Netflix, que é um assunto parecido também, de true crime, né? Uhum. Eu queria polemizar um pouco, porque assim, a gente está numa live de um evento de terror, né? Vamos E lá. na verdade, não é polemizar, mas é saber, ainda vai nessa onda do que a gente fala, de produzir coisas que realmente aconteceram e algumas coincidências que podem estar inseridas nesse contexto todo. Uhum, Olhando o crime eu fui fazer uma nova pesquisa, até para te entrevistar, até para relembrar algumas coisas do crime, que faz quase 20 anos, uhum, e o crime aconteceu
por isso que eu falei que eu vou polemizar, no dia 31 de outubro de 2002, que é Halloween, que é Noite das Bruxas. Né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem a cultura do Halloween, que é uma cultura, né, de terror, enfim, é até mais bonitinho. Mas, por exemplo, a gente está numa... Você sabe que era a véspera do aniversário dela. Era a véspera do aniversário da própria Suzane. Sim. Então, é uma noite de Halloween. Então, quer dizer, claro, eu não vi a mídia brasileira batendo em cima disso, né? Olha, noite de Halloween, o que será que aconteceu? Mas lá nos Estados Unidos ainda há essa especulação, digamos, sensacionalista, porque é um prato cheio você ter um crime que acontece numa noite de Halloween. Então, quer dizer, vamos fazer filmes, não vamos pensar em nada, vamos fazer e vamos vender, né? A gente tem nos Estados Unidos o caso de Amityville, não sei se você conhece. Lógico. Então, que é a família que foi massacrada em 74, né? E a casa hoje em dia é visitada, as pessoas tiram foto, mas a gente não pode esquecer que aconteceu um massacre. Milhares de pessoas foram mortas naquela época. Só que parece que passa muito tempo, as pessoas vão esquecendo, né? Só que esse tipo de coincidência, né? Por exemplo, a noite do crime, que foi no dia 31 de outubro, algumas coisas são aproveitadas na produção do filme? Foram aproveitadas ou vocês não quiseram ir para esse lado? Você sabe que eu passei em frente da casa dela algumas vezes. No Brooklyn, né? Em São Paulo. No Brooklyn. E a casa dela eu soube que ficou fechada durante um tempo, mas agora ela foi reformada e não sei se estava alugada ou estava à venda, né? E alguém chegou a falar, pô, por que a gente não filma lá? Eu falei, puta, cara, por que não? Essa é a minha próxima pergunta. Vocês não fizeram nada lá. Porque não é documentário, a gente está fazendo cinema. É uma outra coisa. Mesmo, né? Então, assim, a gente buscou uma casa que fosse parecida, que tivessem elementos ali que conversassem com a casa dela, piscina, que fosse uma casa luxuosa, e a gente decorou como tal. A gente tinha fotos da casa dela, como era decorada, como era o quarto dela. A gente não fez igual. A gente se baseou nisso para criar a nossa verdade. Claro que é uma verdade que não foge do fato real, mas é isso. Eu posso te falar outra coisa, assim, as cenas do crime, de fato, foram das últimas coisas que a gente filmou. Por quê? Por vários motivos. Talvez o principal é porque era uma coisa que, como o filme mostrava do tempo deles se conhecerem até esse dia, talvez fosse muito interessante que os atores vivessem todo esse processo. Nessa ordem cronológica, né, da coisa. O filme não foi filmado em ordem cronológica, sim. Mas a gente quis que essa cena específica fosse quase no final. E aí, talvez, por esse motivo e por outro motivo também, que é meio, sei lá, que fica ali meio no subtexto, que era tipo, puta, tem que filmar mesmo isso? Pesado esse final. Vamos deixando para frente. Então, foi indo. Mas, assim, é uma cena que ela foi muito bem planejada e ela não é escatológica, ela é forte sem mostrar muita coisa. Mas eu posso te dizer que vocês vão ter uma surpresa com essa cena, que é uma cena... Você fala especificamente da cena do assassinato, né? Isso. E tem uma pergunta aqui, o Maurício, do Luca Fajani. Não, Luca Anjani. Alguma cena do filme a mesma cena foi aproveitada para os dois filmes ou não? Todas as cenas são diferentes, olhares diferentes. Tem alguma coisinha ou outra, mas é muito pouco. E mesmo assim, às vezes a cena é igual, mas tinha alguma diferença. Tá, você falou agora da cena do assassinato, e a Rami Siqueira falou o seguinte: ela te pediu um spoiler, mas por favor, não solte, senão a gente é massacrado na rede. Ela falou: solta um spoiler, por favor, a cena do crime, ela é o ápice do filme? Cara, o ápice do filme, na minha opinião, é o motivo. O motivo que cada um tem.
Entendi. Então não é. Aí tá respondido para você, Rami Siqueira. Não é. Tem gente Quer dizer, tem gente que pode achar que o ápice é essa cena, que é tá. realmente uma cena muito forte. Mas na minha, eu acho que pode estar, só que assim, eu acho que você entender como que chegou ali talvez seja o mais forte. Isso ninguém nunca parou para pensar ou entender nas coisas que saíram na imprensa, no que foi divulgado. Tem uma pergunta boa aqui também do DSP Vitor. Ele pergunta se a Suzane Richthofen teve alguma reação quando soube que o caso viraria filme. Você recebeu alguma informação nesse sentido? Não recebi, cara. Não, a gente realmente não teve nenhum contato com ela. Imagino que ela esteja curiosa para ver. Não sei se ela está vendo a gente agora, mas enfim. Eu acho que não sei. Manda um beijo para ela. Beijo, Su. A Suzane, ela tem umas liberdades condicionais às vezes, né? Que até viram muito meme na internet, né? Sim, Sai pro Dia das que Mães, sai pro Dia dos Pais e que é um absurdo, porque isso é lei, é um indulto, ela tem esse direito, né? Ela tem, sei lá, acho que são 6 saídas por ano, ela tem esse direito, não é nenhum absurdo, mas as pessoas fazem sensacionalismo com toda vez que ela sai, né? E acho que agora não, na pandemia, os presos, acho que foi cancelado esses indultos, né? Acho que eles não saíram. Bom saber. Tá cancelado. Maurício, eu queria saber uma coisa agora de você, né? Você dirigiu Carrossel, né? Os 2 filmes de Carrossel, que são filmes infantis, né? Enfim. E aí, de Carrossel, teve aquela, né? Esse pulo aí para o filme da... Claro, você já Fiz outras coisas, sim. Dirigiu outras coisas, como Com a Densidade, até o seu filme O Apneia, né? Que foi uma coisa mais densa. Enfim. Eu fiz o Diário de Detento dos Racionais. Então, pois é. Só que assim, como é que é essa coisa, assim, né? Nos filmes da Suzane, dessa história da Suzane especificamente, você sentiu aquela coisa daquele peso de puta, eu tô com uma história real aqui para essa responsabilidade, para levar para as telas de cinema, bater um medinho, assim, digamos, vai? Não sei se bateu um medo, bateu uma ansiedade, bateu uma sensação de que a gente estava fazendo história, realmente, né? E é um desafio, assim, é maluco você falar, pô, o cara fez Carrossel, ela fazer esse filme. Mas é isso, eu acho que eu sou um cara que sou movido por desafios, né? E fazer Carrossel foi um desafio também para mim. Fazer um filme que levaria crianças para o cinema de novo, né? Nossa, tá passando alguma coisa aí na frente. Não, é o meu gato preto que ele resolveu passar. Caraca! Mas assim, foi muito intenso o processo da menina que matou os pais, menina que matou meus pais. Foi muito intenso, foi muito forte, assim, foi uma coisa... só podia ser desse jeito, para você ter um nível de concentração de fazer 2 filmes ao mesmo tempo e não ter essa coisa de defender ninguém, enfim, da gente estar muito fora do que é certo ou errado. A gente tinha uma responsabilidade em contar essas histórias, não em julgar, né? Então, claro, me deu nervosismo em alguns momentos, mas eu me preparei para isso. Já foi preparado para isso, para o set. E às vezes acontecia de você se despir dessa coisa de ter falar assim, calma, é só uma história fictícia que eu tenho que contar, né? Sim, Porque sim. senão o filme não saía, né? Não, tem algumas cenas que puta, que rolou no set emoção mesmo, que as pessoas sentiram a força da cena, a força da interpretação dos atores, que pega em todo mundo que está ali vendo aquilo, porque tem uma energia por trás daquilo, de uma coisa que aconteceu realmente, né? Então, teve momentos muito fortes, muito emocionantes, assim, durante essa filmagem, assim. Eu admito que eu tinha um receio que fosse ser mais pesado. O clima, ou as sensações, ou sei lá. Eu lembro um amigo falou: Meu, você tá mexendo no vespeiro, vai morrer gente durante a filmagem. Sempre aquelas lendas, né? Igual, você viu o que aconteceu nos bastidores do Exorcista? Morreu gente, vai acontecer igual. Ou o cara que se suicidou, sei lá.
né? Mas é isso. O Marcelo Braga, que é o produtor do filme, foi um cara que teve um cuidado absurdo com tudo e com todos, para preparar para todo mundo entender onde estava entrando e que não era brincadeira, né? Então, eu acho que todo mundo, sei lá, imagino que devia ter gente do candomblé na equipe, espírita, e cada um se preparou de uma forma, mas posso te dizer que não foi pesado fazer. Isso que é o mais interessante, assim, realmente tinha uma energia muito forte para que isso Opa, cuidado, Opa! energia forte, o fosse bonequinho feito com cuidado, cara, porque realmente Entendi. eu acho que respeito foi a palavra, eu posso dizer disso, né? Legal. Eu mesmo pedi uma certa autorização enfim, para que esse filme fosse feito. Entendi. Tem alguma pergunta aí, Vitor, do público? Quantos estão perguntando que dia que vai lançar o filme? Não, então, algumas pessoas já perguntaram, a gente já falou que ainda não Já, tem sim. previsão, né, para esse lançamento. Tem alguma pergunta aí, Vitor? Nós temos 15 minutos para a gente Temos 15 encerrar minutos. essa Tem uma pergunta Uhum. se o filme vai existir para home video, Blu-ray também, se existe essa previsão. Eu imagino que depois do cinema ele vai para streaming, com certeza. Isso é o processo natural de todos os filmes hoje em dia. E esse não vai ser diferente. Mas e home video? Tem previsão Blu-ray, mídia física ainda? Ah, cara, é possível. Não, imagino que sim, mas ainda Mas existe. tem que ir para o cinema, né? Eu quero ver no cinema os dois. Essa é a ideia. O Bom, Rami Siqueira perguntou assim: Maurício, a gente tem dois filmes, né? A visão do lado do Daniel e da Suzane. Será que cabe depois uma versão do diretor, um director's cut aí? Tem material para isso? cara, vai ter uma surpresa aí pela frente. Ah. Isso eu não posso, Boa! eu não posso dizer agora. Mas a gente já pode esperar que vai ter algo a mais além dos dois filmes, né? Uma É surpresinha. possível, é possível. É possível. Mas Bom, assim, o Director's Cut são os dois filmes, eu posso dizer, porque é isso, cara. É algo realmente muito inovador e diferente, e é uma experiência que ninguém teve, né? São dois filmes. inédito mesmo. Ô, Maurício, como eu já disse, digo de novo, né? A gente está aqui na Horror Expo Live 2020, que é um evento todo de terror. A gente sabe que os filmes não são filmes necessariamente do gênero horror, né? Ele é mais um filme aí, a gente poderia dizer de suspense, policial, enfim. No policial nem tanto, mas mais um suspense. Mas a gente vai ter nesse filme alguns elementos de horror, alguma cena mais sinistra, alguma coisa que você pegue a galera pelo medo ali do não em si do caso que aconteceu, mas ou não, ele vai ser mesmo um filme totalmente ligado ao suspense com nada de elementos de horror ou gênero terror ali. Não, eu acho que tem um. A história em Puta, si já é horror, né? ela é de onda. Uhum. É, eu acho que é isso, é entender por que isso aconteceu. Talvez isso seja realmente uma coisa mais pro terror psicológico, se a gente for Sim, dizer sim, assim, né? sim. A gente falando nisso de terror psicológico, a gente tem uma pergunta aqui de um internauta também, que é interessante. O Rami Siqueira, os atores ficaram com medo de serem perseguidos de alguma maneira, tipo, por conta dessa história, né? Porque ainda tem os familiares, tem os Richthofen, né? Que tem o irmão dela, tem as outras Olha, pessoas, né? tiveram. Teve ator que recusou fazer teste ou qualquer coisa por conta de algo semelhante ao que você falou. Tipo uma Medo, perseguição, né? medo de represálias ou coisas assim. A gente não. Eu acho que todo mundo se preparou muito e entendeu que era um filme sério, que as coisas iam ser esclarecidas e as pessoas iam entender do que se tratava. Então, era uma questão de tempo, né? Então, tiveram alguns momentos que rolou baixaria, gente falando absurdos,
mas isso diminuiu no nível quase zero, assim. Eu imagino que deve ter alguém falando alguma barbaridade aí nessa live, mas, cara, é uma minoria, como você pode ver. Eu lembro que quando a primeira foto do filme com a Carla Dias, com aquela camiseta vermelha, né, com o cabelo solto, quando a Sim. primeira foto foi divulgada, já criou um estardalhaço, já criou um burbúrio enorme por conta desse filme. Então, creio eu, e aí você confirmou agora, que existia mesmo esse fantasma da perseguição, né? Não vou fazer. Você falou que teve ator ou atriz que recusou. Você pode falar quem é ou não? Não, não posso Não falar. pode falar. Mas posso falar que a Carla, por exemplo, quando ficou sabendo que tinha esse filme, ela falou: eu quero fazer. Ela já aceitou de primeira. Não pensou duas vezes. Entendi. É interessante, porque ela é a própria Suzane, né? Então, se fosse alguém para falar que, tô com medo, primeira pessoa seria ela, né? Seria ela. E ela aceitou. Super aceitou, porque ela viu que era um... Pô, cara, para um ator é um desafio absurdo, né, cara? É um desafio imenso, assim, de fazer uma coisa normalmente que você não faz normalmente na televisão, e ainda por cima esse peso no bom sentido, no sentido de uau, dessa aura que é esse personagem, né? Ainda mais sabendo que é um personagem que está vivo, que as pessoas veem de vez em quando. Que as pessoas veem, que às vezes pipocam notícias na mídia, né? E aí voltam com toda a questão. Agora, tem alguma pergunta, Vitor, para a gente fazer? Nós temos aí pouco menos de 10 minutos para encerrar. Estão perguntando aqui aonde que dá para ver. Várias pessoas. Por enquanto agora a gente está ao vivo ainda nas redes sociais do Instituto de Cinema, mas na Horror Expo não, né, Vitor? Por enquanto. Não, a gente postou no nosso Stories lá, falando para migrar para o Instituto de Cinema e que na sequência a gente vai retransmitir. Ótimo, bom saber. Bom, então assim, o Maurício, eu queria saber também a gente já perguntou, né, já falou da questão de outros casos, mas se fosse para você, digamos assim, escolher um outro caso, né, assim, não precisa, enfim, ter planos já andando, você falou que tem algumas coisas aí que você não pode contar ainda, mas um outro caso que você gostaria muito de produzir ou de dirigir, levar para o cinema, tem algum caso brasileiro nessa mesma magnitude do caso dos Richthofen que você levaria para o cinema, produziria um filme? Eu acho que o caso Nardoni é um caso forte e interessante, até porque eles até hoje continuam dizendo que são inocentes, né? Acho que o caso do Maníaco do Parque é um caso maluquésimo também, que tem várias coisas nesse caso, que é desde como que o cara fez isso, por que que ele fez isso, e depois a fixação que as pessoas têm por ele. Meu, eu tenho uma amiga minha que andava de patim ali na Marquise de Ibirapuera, e ele era da turma que andava de patim com ela. O Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque. Aí eu perguntei para ela, ele nunca te ofereceu uma carona? Medo. Não, e ela falou que o cara era mó de boa, tranquilo. Então você vê, é uma coisa... isso é interessante, essa coisa, da onde que vem isso, né? Intrigante. Essa fixação em si, né? Intrigante. Cara, tem vários casos interessantes de true crime, assim. É difícil eu falar um, assim, são vários. E eu estou desenvolvendo um. E eu estou desenvolvendo um filme de terror também. Você jura, Brasi, Juro. para a gente lançar, mas ainda, assim, está em fase de produção, como é que tá? Não, ainda estou escrevendo o roteiro. É um roteiro. Eu sempre tenho medo de perguntar para a galera que faz assim, para a galera que eu digo assim, a galera do cinema, os diretores, os produtores. Filme de vampiro. É filme de vampiro. É inspirado em algum livro brasileiro? Não. Não? Tá, é uma história totalmente autoral. Quero spoilers. Sim. Legal. E, bom, vampiro brasileiro, a gente acho que não temos filmes de vampiro. Temos filmes, Vitor, de vampiro. Eu sei que a gente tem filme de zumbi brasileiro, do Rodrigo Aragão, que é o Mangue Negro.
A gente tem livro de vampiro brasileiro, mas agora filme eu não me recordo nenhum filme. Eu gosto muito da figura. Mas você tem o próprio Zé do Caixão. Né? Pois A gente tem o Zé do Caixão, Mas ele não era vampiro, né, em si. Não, mas tem a Liz Vamp. A Liz Vamp, que é filha dele, exatamente. É. Exatamente. Tem a Liz Vamp. E é um filme, então, de vampiro que você está escrevendo e você pensa... vou fazer uma outra pergunta polêmica. Vamos lá. Você acha que... Eu também não vou poder falar, porque senão, enfim... Mas eu tenho um caso muito forte brasileiro que eu acho que dá uma ótima história sobrenatural para o terror também. Né? Não posso falar, porque se eu falar... É melhor não. Depois a gente fala nos bastidores, mas esse crime... É uma dica, ele já foi falado aqui hoje bastante vezes, mas eu acho que ele dá uma ótima história sobrenatural. Você acha que alguma história de crime, ou alguma história que você conheça brasileira, alguma lenda brasileira, poderia virar um bom filme de terror nesse quesito mais sobrenatural? Acho que sim, cara. A do Papa Figo. Papa Figo é maravilhoso, que é quase o homem do saco, né? Mas aí ele recebe esse nome em algumas regiões, né? Que eu acho uma puta história. Isso daria um belíssimo filme, sim. Tem que fazer, Maurício. Tá bom. Maurício, é uma ideia, hein? Quando você fizer, você me chama que eu quero acompanhar as gravações. Bom, a gente está terminando a entrevista aqui com o Maurício Essa, que é diretor dos 2 filmes que vão contar a história do crime hediondo da família dos Richthofen, né, da Susana von Richthofen, que contou com a ajuda do seu namorado, o Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Christian Cravinhos, para assassinar os pais em 31 de outubro de 2002, né? E esses 2 filmes vão retratar de maneira fictícia, né, Maurício? Não tem nada de documental, mas ainda, infelizmente, não tem previsão de estreia. Mas, Maurício, a ansiedade é grande para lançar os 2 filmes logo, né? 2021, pelo menos. A gente também está super ansioso, porque foi um trabalho muito bem feito e muito cuidadoso, e essa experiência do lançamento dos 2 filmes, das pessoas poderem assistir 2 filmes, vai ser uma coisa muito inovadora e muito interessante. Então, assim, a gente está muito ansioso de que as pessoas possam ver e possam falar a sensação que é assistir 2 filmes diferentes, enfim, em ordens diferentes, ou maratonando, sai de um, vai para o outro, ou assistir um hoje, o outro amanhã, enfim, cada um vai fazer a sua história, mas realmente vai valer muito a pena. Ótimo. Eu tenho certeza que, pelo menos, eu vou querer assistir os 2 no mesmo dia, um em sequência do outro. Um na sequência do outro, certeza. Super dá. Ótimo. É isso, acho que a gente encerra, né, Vitor? Então, a entrevista com o Maurício Essa aqui na Horror Expo Live 2020. Maurício, Vitor, obrigado, né, por essa entrevista maravilhosa. E, quando você tiver a data, Maurício, a gente volta a conversar, certo? Sim. Vamos lá. Maravilha. Espero que Obrigado, gente. Obrigado. Maravilha. Vitor, boa noite, valeu. Gente. Obrigado. Abraço. Valeu, Daniel. Vitor, obrigado, cara. Valeu. Dani, brigadão. Até.